Começamos o Arena de hoje com os holofotes voltados para Brasília. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, entregou ao presidente Lula um pacote com medidas para aumentar a segurança de prédios públicos em Brasília. A proposta é chamada de Pacote Democracia e envolve ainda novas regras para definir que conteúdos antidemocráticos sejam excluídos das redes sociais com agilidade. Vamos a Brasília, quem traz as informações é o Pedro Teixeira. Boa noite, Pedro. Conta pra gente. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Arena. As propostas foram idealizadas pelo Ministério da Justiça e apresentadas hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao presidente Lula. E incluem, por exemplo, o endurecimento de penas para aquelas pessoas que eventualmente participarem de atos antidemocráticos ou financiarem atos antidemocráticos. Uma das sugestões apresentadas pelo ministro da Justiça inclui, por exemplo, retirar incentivo fiscal de empresas envolvidas em atos antidemocráticos. O pacote também inclui a criação de uma Guarda Nacional que ficaria responsável por cuidar da segurança dos prédios públicos, principalmente aqui na esplanada dos ministérios, portanto, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal. Além disso, Felipe, o governo também quer reduzir o poder de mobilização da internet para atos antidemocráticos. Por isso, deve propor medidas mais rigorosas contra a divulgação de conteúdo que possa ser classificado como extremista. Conversando com alguns parlamentares, Felipe, no Congresso Nacional, o que eles me disseram é que essa proposta é muito parecida com o projeto de lei das fake news que enfrentou dificuldades de tramitação no Congresso Nacional e que, portanto, teria também dificuldades de ser aprovada no Congresso Nacional. As ideias foram apresentadas ao presidente Lula, que agora analisa estas possibilidades para decidir o que será ou não apresentado no Congresso Nacional. Isso porque parte das ideias podem ser propostas por meio de medida provisória, portanto, já tendo início a partir da publicação, mas tendo que ser analisada no Congresso Nacional, e outras ideias partirão do Congresso Nacional por meio de projeto de emenda à Constituição ou por meio de projeto de lei. A gente vai seguir acompanhando, são temas que precisam ser analisados no Congresso Nacional, mas antes aprovados aqui pelo presidente Lula. Volto com você, Felipe. Muito obrigado, Pedro, pelas informações sobre esse tema tão espinhoso. E em reunião com secretários de Segurança Pública dos estados brasileiros, o ministro Flávio Dino falou sobre a proposta de responsabilizar as plataformas digitais que abrigam conteúdos golpistas. Vamos acompanhar. Nós teremos debate sobre internet, que como nós podemos criar obrigações jurídicas para as plataformas, uma vez que certamente nenhum dos estados das senhoras e dos senhores é possível a um shopping center ter um stand, um quiosque no corredor ensinando a fabricar bomba, porque o shopping center seria responsabilizado se assim o fizesse. Mas outras empresas que operam no meio virtual consideram que não tem nenhuma obrigação jurídica com relação àquilo que lá transita. E nós não concordamos com isso. Nós achamos que as margens de lucro oferidas por esse modelo de negócio não podem significar o abrigo a práticas criminosas. O Procurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que as penas para quem participou dos atos golpistas podem chegar a quase 30 anos. Ele coordena o grupo que analisa as denúncias do dia 8 de janeiro. A PGR já denunciou mais de 100 pessoas que participaram das ações antidemocráticas. Vamos ver esse trecho da entrevista à CNN. O que nós enquadramos essas pessoas, principalmente aqueles executores que invadiram os prédios públicos, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, enfim, o Palácio do Planalto, foi em associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então, foram essas condutas, essas 5 condutas que nós enquadramos essas pessoas. A soma da pena máxima dessas condutas pode chegar a quase 30 anos.
Muito bem, todos os elementos apresentados para o debate. Raquel Landim, boa noite. Eu começo por você. Sempre falei aqui desse período ruidoso de adaptação do arcabouço legal, depois o professor pode falar também. E agora a gente está vendo certas novidades em termos de regulamentação. Como é que você avalia tanto aquilo que está sendo aplicado em relação aos golpistas de 8 de janeiro, quanto essas novidades que vêm por aí? Vamos separar as coisas, Felipe, para tentar explicar. O que foi proposto no pacote hoje é um pouco mais tênue, um pouco mais equilibrado do que a fala do ministro Flávio Dino tende a aparentar. Porque uma coisa é o que está no Marco Civil da internet hoje, que a plataforma só é obrigada a retirar algo da internet se houver um processo judicial. O que acontece hoje com o pacote? O tempo é mais rápido, ela vai ter que fazer isso em 2 horas, que é semelhante à portaria que o Alexandre de Moraes adotou nas eleições, e ela vai ter esse dever, né, esse pacote de deveres que vão ser quase que um código de conduta. O que é diferente do que a fala do ministro Flávio Dino tende a demonstrar quando ele fala da responsabilidade do shopping por uma loja que eventualmente esteja ensinando a vender bomba, porque no ambiente virtual você não consegue responsabilizar as plataformas por tudo que todos os usuários colocam a priori. Se você fizer isso, você cerceia a internet de uma forma muito intensa. Isso todos os especialistas são quase que unânimes em afirmar. Então, quando eles usam essa ideia do dever de transparência, que está inspirada ali no Código Europeu, eles estão tentando achar um meio do caminho, que é positivo. Você agilizar a retirada desses elementos da internet também vai num sentido positivo. Acredito que o pacote, do jeito que ele está caminhando, precisa ver como que ele vai tramitar no Congresso Nacional, analisando especificamente essa questão das fake news, ele está encontrando uma regulação melhor. O Marco Civil da Internet fez uma parte, mas a gente sabe que essa lei tem que ser aprimorada. Uma coisa diferente é essa Procuradoria de Defesa da Democracia, que nasce dentro da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela já tem essa competência de, eventualmente, processar quem faça, vamos supor, uma campanha de desinformação. Essa competência não é só do Ministério Público. Então, colocando de uma maneira mais prática, se você tem uma campanha de desinformação contra a vacina, ou uma campanha de desinformação que estimule a devastação ambiental, essa Procuradoria de Defesa da Democracia pode ir e abrir um processo ali no âmbito civil, contra essas pessoas e responsabilizar. Faz sentido? Faz sentido. Só que como a AGU geralmente é um órgão muito de governo, porque é o advogado do presidente da República. É geralmente uma pessoa da estrita confiança do presidente da República. A chance disso desvirtuar e acabar sendo usado para interesses de governo e não de interesses de Estado cresce. Porque como é que você garante que essa estrutura não muda a competência? É o judiciário que vai definir, no final das contas, se é liberdade de expressão ou não é liberdade de expressão. Mas você tem uma estrutura montada por esse fim, você pode dar mais marcha a isso daí. Como é que você vai determinar e você vai conseguir conter que essa estrutura não seja utilizada para fazer críticas, para cercear críticas ao governo? E aí vamos colocar quem diz... O governo está dizendo que foi um golpe o que a Dilma sofreu. E aí quem diz que vira e fala assim, não, vocês não podem colocar na página oficial que foi um golpe. A Procuradoria pode ir lá e processar essas pessoas. A gente teve um monte de crítica aos empréstimos do BNDES, inclusive feitas por nós aqui. A Procuradoria-Geral, a Procuradoria de Defesa da Democracia pode dizer, não, vocês estão difamando o BNDES.
Peraí, né? Onde está esse meio do caminho? Então, isso aí é mais complicado. Você teria que ter e eu conversei com pessoas hoje que foram chamadas pelo governo para fazer parte da discussão dos critérios dessa Procuradoria de Defesa da Democracia. Você vai ter que tentar estabelecer critérios muito objetivos para não misturar o que é interesse de Estado e o que é a defesa do governo de turno. Só que como a Advocacia Geral da União ela é comandada por alguém escolhido pelo presidente da República, evidentemente fica um receio de instrumentalização política, inclusive para perseguição de críticos e adversários. E é isso que está sendo colocado por diversos parlamentares nesse momento. Esse é o meu ponto, porque você já tem o Ministério Público, que é um órgão muito mais independente e não está ali na esfera pessoal e colada no presidente da República. Kleber, eu quero a sua avaliação sobre todos esses elementos, são elementos aí bastante espinhosos, e eu queria, se você puder, no final do seu comentário, essa análise sobre a questão das plataformas, porque ninguém que defenda, evidentemente, a liberdade de expressão, crítica e imprensa, que haja qualquer tipo de censura prévia, e há toda uma discussão também bastante complicada sobre regras que, eventualmente sendo violadas, possam resultar na remoção de conteúdo ou até de contas, né? São duas coisas diferentes. Você impedir uma publicação e você avaliar depois se aquela publicação violou ou não uma regra, e esse enquadramento também é sempre muito sensível. A questão é uma questão muito delicada. Você colocar na mão do governo a possibilidade da avaliação de determinados conteúdos que são veiculados por A ou por B. Porque a primazia, do modo geral, é a liberdade de manifestação do pensamento. E o Poder Judiciário está aí para isso. Quando há o excesso, se provocar do Judiciário, ele que vai dizer se foi excesso ou não foi excesso aquela liberdade de manifestação. Se nós colocarmos isso na mão da administração pública, do modo geral, isso pode ser confundido, eventualmente, com uma censura prévia. E hoje, pelo regime constitucional que nós temos, só existe um caso no Brasil que se admite censura, que é o caso do estado de sítio, né? Desde que regulamentado por lei, diga-se de lei que não existe. Mas a questão que eu trago aqui, que a Raquel disse que é muito importante, que tocou num assunto, que é da fake news. Quando o legislador criminalizou a fake news, ele criminalizou a fake news em um sentido específico: notícias falsas durante o processo eleitoral, durante a campanha eleitoral. Então, hoje em dia, Felipe, não existe aqui um crime de fake news fora da campanha eleitoral. A gente vai tratar desse assunto nos crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e a difamação. É a oportunidade do legislador, talvez, criminalizar fake news fora do processo eleitoral, porque é conduta atípica isso hoje em dia. Então, existe a oportunidade do legislador tipificar uma conduta, mas fora do processo eleitoral. Se não me engano, o artigo 323 ou 232 do Código Eleitoral, que tipifica o crime de fake news. Agora, o que você me fala das redes sociais, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque essa é uma avaliação, nós que estamos nas redes sociais, as pessoas pensam que a rede social é um campo onde tudo pode ser dito. E não existe responsabilização de ninguém. Ou seja, é o mundo de ninguém. Eu posso falar tudo, eu faço meus perfis falsos e digo o que eu acho que tenho que dizer e pronto. Não é bem assim. Não é bem assim. O que é importante é que haja um mecanismo institucional que possa ser a medida do equilíbrio desse tipo de manifestação. E aí nós estamos aí o Ministério Público e o Poder Judiciário para fazer essa avaliação. Porque hoje, na rede social, tudo que a gente fala vira política. Tudo que a gente fala vira ideologização. Essa é uma das palavras da nossa lista, das palavras difíceis de se pronunciar. Peço desculpas, mas vira questão ideológica, pronto, arrumei. Vira questão ideológica. Então, é uma situação que precisa ser colocada na mão de alguém que é isento do ponto de vista ideológico. Que aí vem o Ministério Público e vem aí o Poder Judiciário. Eu vejo dessa maneira, Raquel, como você bem disse, que essas instituições já cumprem esse papel. E sem prejuízo disso, quem se achar ofendido
Tem aí as ações penais privadas, tem as ações de indenização por particulares que podem provocar o Poder Judiciário. Agora, me parece que colocar isso na mão de um órgão de governo, da decisão de um órgão administrativo, isso é muito perigoso para a tão almejada, e foi uma luta heróica para se instituir a liberdade de manifestação do pensamento em 1988. Isso a gente não pode perder, sabe? Certo. Sila, a gente já vai ter uma pauta específica sobre redes sociais, depois vai voltar a falar da reação do Michel Temer em relação à declaração do Lula. Então, voltando aqui para o dia 8 de janeiro, para aqueles atos golpistas e para a iniciativa de endurecer essa penalização. Isso ajuda a conter extremistas? Você acredita que o arcabouço legal já daria conta ou esse episódio serviu para acender um alerta de que é preciso especificar mais alguns itens para que haja devida responsabilização e punição? Acho que essa discussão ela já vem crescendo nos últimos anos e o TSE, como bem você falou, ele no momento ali em que o ministro Barroso ele implementou aquele esforço de combate à desinformação, ele fez, eu falava até com um especialista desse tema essa semana, ele disse, até então as plataformas elas diziam que elas eram uma pista onde as pessoas passavam, as informações passavam e elas não tinham responsabilidade. Depois que veio o programa, elas passaram a ter que colocar ali uma placa de trânsito, né? Dizer, não é bem assim. Até um exemplo disso foi que o WhatsApp, por exemplo, que é uma plataforma muito importante no Brasil, não colocou aqui uma modalidade que colocou hoje de distribuição de até 5.000 mensagens por vez. Né? Então, esperou a eleição passar para colocar isso. Uma comunidade com 5.000 pessoas. Exatamente, né? Que isso pode fazer um super grupo de desinformação. Então, as plataformas elas se comprometeram e o TSE fez um trabalho muito grande durante a eleição. O que acontece agora? Acabada a eleição, eu entendo que muitos dos órgãos de governo e outras iniciativas vão começar a tratar desse assunto, porque é um assunto que precisa ser enfrentado, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A questão é como que a gente vai institucionalizar isso e como que a gente vai deixar isso multissetorial para não ter os excessos, como foi falado aqui, mas enfrentar para que não aconteça o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que eu acho que o ministro Flávio Dino está absolutamente certo em tomar providências, porque não foi uma coisa normal e é um risco que a gente corre, né? Lembrando aqui, só para trazer um dado, que eu sempre trago meus dados, já em 2021 a gente fez uma pesquisa, o IDEA para exame. A gente tinha ali, de 10 brasileiros, 8 achavam que a desinformação era um problema gravíssimo de ser enfrentado. Então, é um problema também para a opinião pública que eu acho que os órgãos de governo e legislativo precisam sim enfrentar. Obrigado, Só trazer uma informação rapidinho antes da Dora falar. Essa Procuradoria de Defesa da Democracia, ela é inspirada num órgão alemão que se chama Proteção de Constituição da Alemanha. E, segundo eu apurei, foi até uma ideia que vem do ministro Gilmar Mendes. Parece que na posse do Jorge Messias, o advogado-geral da União, eu ainda não procurei esse vídeo, mas vou procurar, me disse uma fonte, o Gilmar Mendes fala um pouco disso. A Alemanha tem todo esse histórico de defesa da Constituição, até porque passou pelo nazismo. Então, preciso entender melhor como é que funciona esse órgão de defesa da Constituição da Alemanha. Mas, às vezes, é um exemplo de como você pode ter ideias que, em teoria, se você fizer de uma maneira correta, elas funcionam bem, mas como você pode correr riscos de desvirtuar, caso você misture o interesse político com o interesse público. Só complementando também, super interessante isso que você falou, tem muito essa troca internacional, né, entre esses órgãos todos. E o Brasil hoje, por esse programa de combate à desinformação, tem sido exemplo no mundo. Então, esse programa do TSE já está sendo levado em fóruns internacionais, porque, como eu disse, é um problema que o mundo inteiro enfrenta hoje. E o Supremo tem interesse que haja outros órgãos do governo fomentando esse combate à desinformação, até para ele parar de agir tanto de ofício. Mas aí, será que essa agência tem que estar dentro da AGU? Não sei, tenho reticências. Dora, é importante que esse debate passe pelo Congresso Nacional e venha uma legislatura nova aí para debater sobre esse assunto tão sensível, tão espinhoso, tão divisor
ali dos campos ideológicos, pelo menos na arena política brasileira, vai ver muito embate. Vai ter muito embate e eu me pergunto qual é a utilidade de se apresentar isso agora. Aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro não aconteceu por falta de legislação, de penas mais duras ou por falta de existência de efetivo nas forças de segurança. Aconteceu porque as forças de segurança falharam. Isso não tem nada a ver, eu não estou conseguindo estabelecer uma relação entre criação de guarda nacional, ou endurecimento de pena, ou não sei se o arcabouço legal que a gente tem não dá conta disso. Isso está me parecendo o seguinte: o governo apresentando um assunto para ocupar o espaço enquanto as investigações não apresentam resultados, que elas são naturalmente demoradas. Isso com relação a essa coisa da criação de uma força, endurecimento de legislação. Acho tudo uma conversa muito sem sentido, tá? Agora, para dizer, falando em português claro. E quanto a esse regramento aí de controle, olha, eu junto isso com a Procuradoria da AGU, um negócio na SECOM chamado Departamento de Promoção de Liberdade de Expressão, e eu não tenho como não me remeter às tentativas que o PT fez e aí não foram bem-sucedidas lá atrás de criar um conselho de controle, de fiscalização, na época de imprensa. Não havia a internet não estava dessa maneira que a gente tem. Mas isso me parece muito semelhante, sabe? Então, por isso que acho que é um risco, sim, é um risco de você ter um controle do Estado para saber o que são fake news e como é que vamos dividir essas mentiras. Quando é oficial, as mentiras, por exemplo, que o governo aceita, podem ser ditas. Então, essa questão vai dar muito embate no Congresso. Me parece que, com as urgências que o governo tem, pelo menos com as prioridades que o governo colocou, reforma tributária, a nova âncora fiscal, eu acho que esse pacote de medidas, ele busca manter a questão, e é necessário, claro, dos ataques à democracia em destaque. Agora, vai criar um embate enorme, porque tem coisa aí que depende de emenda constitucional. O governo não está com a vida ganha no Congresso em termos de voto, coloca um assunto que é polêmico e suscita desconfiança, e desconfiança embasado em atos ou intenções passadas com relação a controle de difusão, de liberdade de expressão, de controle de circulação de informações. Esse embate vai ser muito duro e o governo se arrisca a perder, por mais que talvez esteja contando com esse apoio todo dado em virtude da violência dos ataques, mas eu acho que na hora que o Congresso entrar nessa discussão, o jogo vai ser outro, não vai ser tão tranquilo assim. Obrigado, Dora. Só lembro que muita gente defende que fake news, na verdade, não é notícia falsa como uma simples mentira, mas a notícia fraudulenta, porque às vezes até usa elementos de verdade, mas para, no fim, acabar desinformando. E há outros países com algumas iniciativas de uma responsabilização e uma punição em relação ao fim que aquela mentira causa. Então, se há uma desinformação sobre saúde pública, é um crime contra a saúde pública. Então, tudo isso teria de ser debatido nos mínimos detalhes no Congresso Nacional. Vamos acompanhar essa discussão.